queria te fazer uma pergunta, que é muito importante, a gente saindo um pouco da Palestina, mas é uma coisa que eu acho muito importante que o pessoal... assim, é um assunto que já está no dia a dia, não tem como fugir dele. Né? Esses dias eu estava tomando um café, Paulo Nogueira Batista Júnior, que é autor do Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, ele foi dos BRICS, foi em uma série de bancos aí fora, tem uma visão fantástica. Eu lembro que na saída do café ele falou uma coisa para mim que é uma grande verdade, né? Pô, Robson, eu estou preocupado porque, na verdade, esse mundo que a gente está entrando, o Brasil não está preparado. Né? Você vê, você pega, por exemplo, a China é um gigante industrial hoje. Já está provado, na pandemia ficou provado aí que os Estados Unidos se desindustrializou, o Trump precisou praticamente sequestrar aviões aí com máscaras e outros insumos da pandemia, porque tudo era produzido na China. Aí eu queria saber de você, pela tua experiência que você tem não só agora como apresentador de TV, mas você foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil. Ninguém tem dúvida disso. Tá? Promotor público aí com uma enorme experiência, tá? Referência aí no direito penal brasileiro. Então você circula, e você conhece muita gente, circula com muita gente, fala com muita gente importante. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que a elite brasileira está entendendo o que está acontecendo com o mundo, todas essas transformações? Porque eu vejo, eu vou passar a palavra para você, o que eu vejo é o pessoal reclamar, a China quer isso, quer aquilo, mas ninguém pensa em preparar o Brasil. Essa é a impressão que eu tenho às vezes. Eu queria ouvir tua opinião. Olha, nesse ponto, tirando aí raras exceções, e eu incluo aqui os seguidores do seu canal, do canal do professor Ricardo Cabral, a grande maioria da população brasileira se assemelha muito à grande maioria da população dos Estados Unidos. Está mais preocupada com assuntos locais. Né? Então, um furto que ocorre no bairro ele é mais importante do que uma questão que está muito distante, até pela nossa localização geográfica no mapa do mundo. Né? A América do Sul é um canto, assim, do mundo, e as coisas estão acontecendo muito lá no hemisfério norte, entre o leste europeu e o Oriente Médio. Então, há sim uma incompreensão com relação a isso. E também nós nos boicotamos, porque nós não temos desastres naturais, não temos inimigos ali fortemente armados ao nosso redor, como tem, por exemplo, os vizinhos da Rússia, os vizinhos da China, em determinado momento da história. Mas nós nos boicotamos, porque nós estamos muito focados nas nossas questões. Agora, o seguinte, o Brasil tem que levantar, acordar por uma coisa que está longe, está distante de nós, não é nossa preocupação, mas deveríamos começar a nos preocupar. As riquezas da Amazônia Azul, nosso mar territorial, as riquezas da Amazônia Verde, os nossos minérios, nossos recursos naturais, o nosso território que é invadido na Amazônia, grupos paramilitares, grupos de narcotraficantes, grupos de traficantes de madeira, traficantes ilegais de madeira, garimpo ilegal. A gente tem que entender que é uma delícia politizar essas questões e ficar culpando esse político ou aquele político. É uma delícia ir tomar chá do Santo Daime com Leonardo DiCaprio e ficar falando da Amazônia de maneira poética, de maneira lúdica. Agora, nós precisamos analisar isso profissionalmente com as lentes das Forças Armadas. Nós precisamos vigiar esse território. Nós precisamos de radares mais avançados. Aquele sistema Civan já foi implantado, vocês sabem muito melhor do que eu, isso não é suficiente. Nós precisamos ali vigiar ali a foz do Rio Amazonas. Precisamos policiar melhor as fronteiras com Roraima. Porque o que vai acontecer é agora o que está acontecendo com a Guiana. A Guiana não tem condição de defender a região de Essequibo, onde tem minérios de diamante, ferro, magnésio, bauxita, 11 bilhões de barris de petróleo ali no mar. Se ela não tem condições, o que vai acontecer? Proteção custa caro. Estados Unidos vai assumir isso, já a ExxonMobil já está por ali, vai começar a dragar recursos da Guiana, que poderiam ser integralmente seus. Então, ou a gente começa a se planejar, e aí eu acho que o Ministério da Defesa e as Forças Armadas precisavam ser mais ouvidas,
Porque você tem nas Forças Armadas brasileiras, embora a gente não tenha feito um investimento em equipamento militar, como você vê, por exemplo, a Arábia Saudita, o que eles gastam, nós investimos muito na preparação do homem. Então nós temos Forças Armadas de altíssimo nível de preparação. E esse pessoal tem que ser ouvido. O crime organizado se espalhando por todo o país, dominando as ruas do Rio de Janeiro, os presídios do país inteiro. São Paulo tem locais também que a polícia, para entrar, vai ter que trocar tiro e matar gente, como aconteceu na Operação Escudo. Ou seja, o Exército, as Forças Armadas em geral, tem equipamentos específicos muito avançados, inteligência, doutrina de inteligência, para trocar ideia e planejamento. Falta um pouco deste tipo de planejamento, porque a população em geral, 203 milhões de habitantes, não vai se interessar. Então, agora, é preciso que haja um grupo que faça parte disso. Eu recebi uma visita em 2000, era a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil, em 2014. Eu recebi uma visita, através de um amigo meu, de alguns representantes que tinham acabado de sair do Mossad. E eu fiquei de apresentá-los aqui, conversamos bastante, muito simpático, contando até algumas coisas que eu fiquei, mas como é que eles estão falando essas coisas, né? Então, fiquei muito amigo deles. E conversávamos de política externa. Aí um dia eu fui que eu não estou criticando, acho que é normal. Eu, na Copa do Mundo, fui lá no churrasco, estava rolando um sambinha, aquela alegria. Eu olhei e falei, mas são duas realidades tão distantes. Se eu for falar de Mossad aqui, vão pensar que eu estou falando da moçada do samba. Então, é importante que a gente saiba respeitar as qualidades que tem o brasileiro, que é justamente essa generosidade, a hospitalidade, a alegria, o soft power, com todos os problemas sociais que nós temos. O mundo, em geral, gosta muito de nós, mas é preciso ter, eu não digo uma elite, para ser um pensamento elitista, mas um grupo que pense Brasil em termos de segurança nacional e interesse estratégico.